Você vai deixar o seu cachorrinho no hotelzinho pela primeira vez? Tem algumas coisas que você precisa saber. Vem comigo. Você está no canal mais fofo e educado do Brasil e eu sou Joyce, psicóloga e adestradora de cães, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas coisinhas que vocês precisam saber sobre hotelzinho para cães, principalmente se você nunca deixou o seu antes. A primeira coisa que vocês precisam saber é que vocês tem que conhecer muito bem o local que vocês vão deixar o seu cachorrinho e a pessoa que vai tomar conta dele. Afinal de contas, você vai deixar uma vida na mão dessa pessoa. Então, essa pessoa tem que ser muito de confiança. Você tem que confiar nessa pessoa para poder deixar o seu cachorrinho com ela. Outra coisa também que você precisa saber é que a maioria dos hotelzinhos vão exigir que o seu cachorro seja castrado. Tá na moda falar que o cachorro precisa ser castrado, então é por isso que os hotelzinhos pedem para ser. Não, isso tem um motivo. As fêmeas precisam ser castradas, elas não podem estar no cio para ficar em um hotelzinho, porque imagina, gente, todos os cachorros que estão naquele lugar não forem castrados, ou então se a maioria for e alguns não forem castrados, sua cachorrinha for para lá no cio, ela pode voltar prenha. Então isso pode acontecer, por isso que não pode estar no cio e a maioria dos locais pedem para ser castrada. E no caso dos machos, eles precisam ser castrados para não acontecer briga por territorialidade. Os cães, quando eles não são castrados, muitas vezes eles têm, disputas ali por território e dá uma confusão danada. Então é por isso que precisam ser castrados. Eles ficam no mesmo local, a maioria dos lugares deixam os cães interagir entre eles, ficarem todos juntos, então eles precisam estar castrados para não ocorrer brigas. Alguns lugares também pedem para o seu cachorro ser bem socializado. Não pode ter nenhum tipo de agressividade, reatividade. É justamente por conta disso. Eles vão conviver todos juntos ali para evitar brigas. Então ele precisa estar ok com a socialização. Alguns outros lugares também mantêm os cães separados em baias. Então talvez eles aceitem ali os cachorros que são mais bravos, que não têm convívio com outros cães, tá? Então quando vocês estiverem procurando o local para deixar o cachorrinho de vocês, se atentem a isso. O cachorro vai passar os dias ali solto com outros cães, ou então ele vai ficar separadinho ali nas baias, cada um tem o seu quartinho, cada um tem o seu espaço e não vai ter problema nenhum. Muitos hotéis também pedem para que você leve o seu cachorrinho um período antes, umas 2 semanas antes, um mês antes, para que seja feita uma avaliação do comportamento dele. E isso é importante para o bem-estar do seu cachorrinho. Não pense que é só para fazer uma firula ali, então, querendo avaliar ele para quê? A pessoa que vai ficar com o seu cachorro precisa conhecer o seu cachorro antes de ficar com ele. Então você vai levar ele até lá, ele vai fazer uma avaliação para se certificar de que a adaptação dele naquele local vai ser legal, para saber o que esperar daquele cachorrinho. Muitos hotéisinhos também deixam os cães todos soltos, juntos, interagindo, socializando. Isso é ótimo, gente. Então, vocês precisam prestar bastante atenção nisso. O seu cachorrinho vai ficar numa baia sozinho, individual, ou ele vai ficar solto com todo mundo. O seu cachorrinho também precisa estar com todas as vacinas em dia e vermifugado. Não tente mentir pro profissional, pro hotelzinho, que o seu cachorro já foi vermifugado e ele não está. Porque ele pode pegar alguma coisa lá e aí depois você vai reclamar que deixei naquele hotelzinho e ele voltou com pulga, com alguma coisa. A carteirinha de vacina já é de praxe, então o local vai te pedir para comprovar se ele realmente está com tudo em dia. Então já providencia tudo direitinho, deixa tudo em ordem. Se você optar
por deixar o seu cachorrinho em um hotelzinho que eles interagem, que eles ficam todos soltos juntos, você precisa saber que pode acontecer do seu cachorro se machucar. E muitas vezes não é porque brigou, pode acontecer sim, briga ou outra, por causa de bolinha, por causa de uma trombada, alguma coisa do tipo. É por isso que existem os monitores que ficam de olho nos cachorros e tudo mais, que são pessoas especializadas que sabem ali como prevenir que esses acidentes aconteçam, mas pode acontecer, gente, são cães, né? Se até as crianças, se até as pessoas adultas brigam, por que é que os cães não vão brigar? Mas o meu cachorro é bonzinho. Mas ele vai estar ali junto com um monte de outros cães que ele não conhece, né? E pode acontecer dele se machucar. Por quê? Porque os cães correm, os cães brincam bruto, né? Eles pulam um no outro e eles têm unha comprida, eles puxam uns aos outros, né? E eles têm dentes. Então pode acontecer deles se machucarem brincando, né? Machucar que eu digo, aconteceu um arranhãozinho aqui, né? Deu uma marquinha de furinho ali. Então isso pode acontecer. Não tem como a pessoa que fica com o seu cachorro te garantir que nada vai acontecer. E é por isso que eu falo que você precisa confiar nessa pessoa e conhecer bem. Por quê? Se caso acontece alguma coisa do tipo, você já sabe que essa pessoa vai saber como agir, vai ter um veterinário ali de confiança para chamar, ou tem algum veterinário ali já no local para cuidar do seu cachorrinho caso aconteça dele se machucar. Outra coisa também com relação aos cãezinhos que são mais idosinhos ou então que têm algum problema de saúde e precisam de medicamento. Alguns são mais debilitadinhos e alguns hotéis não pegam esses cães. Alguns outros hotéis pegam, então vocês precisam verificar como que é feita essa parte, né, de dar medicação, ou então se ele precisa de algum curativo específico porque ele já tá com alguma ferida ali, algum machucado, ou então se ele passou por alguma cirurgia, você teve que deixar ele em hotelzinho. Como é que vai ser feito o manejo com esse cão? Então, cães com necessidades especiais precisam de cuidados especiais. Então, certifique-se disso, de que vai ter alguém ali para cuidar dele o tempo inteiro, né? Ou então se acontecer alguma coisa, para estar junto do seu cachorrinho. Com relação à alimentação, alguns hotéis pedem para que a pessoa leve a ração do seu cachorrinho, né? Ou então ração, ou então comida natural, ou seja lá qual for a alimentação dele, eles pedem para você levar tudo para eles. E tem alguns hotéis que oferecem a alimentação, eles dão lá a ração para o seu cachorrinho e é cobrado no final da estadia dele. Então também vocês, por favor, verifiquem aí com o lugar que vocês vão deixar o seu cachorrinho para ver como é que eles fazem com a alimentação para você não ter um susto depois no final da estadia dele. E aí o interessante, gente, é que vocês levem a caminha do seu cachorrinho, a caminha, alguns brinquedinhos pro local que ele vai ficar, porque assim ele tem ali a caminha, as coisinhas dele com cheirinho de casa, algo que é mais familiar para dar um conforto maior para ele. E lembrando que sempre leve caminha, objetos que possam estragar. Porque se todos eles ficarem juntos, né, inclusive na hora de dormir, pode acontecer de algum outro cachorrinho ir lá e durante a noite acaba brincando de cabo de guerra com dedos, ou com a própria caminha, ou com cobertorzinho. Então sempre mandem coisas que não tem problema estragar. E no geral, gente, para o seu cachorrinho ficar num hotelzinho é muito legal. Ele vai estar ali cercado de outros cães, cercado de interação, de atividade, de brincadeira. Tem alguns hotéis que tem piscina também, então o seu cachorrinho adora água e vai adorar. Então são dias muito legais, muito divertidos para eles. Os tutores falam que quando voltam para casa eles voltam super cansados, passam dias ali super tranquilos, porque é isso, eles foram pro hotelzinho brincar, se divertir, assim como você quando vai viajar, você vai para se divertir, o seu cachorrinho também, ficando em um hotelzinho, ele vai ter muita diversão, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que eu tenha ajudado vocês, e se você ainda não é um inscrito ou inscrita aqui do canal, se inscreve, ativa o sininho para ficar sabendo quando tiver vídeo novo por aqui. Vejo vocês na próxima, beijo!